perder um senador. Vocês entenderam como é importante vocês saberem política? Quando começaram a descer o malho no André Fernandes, era justamente nisso aqui que nós estamos falando. O pai do André Fernandes pode ser candidato aqui ao Senado. E uma chapa muito bem feita no estado do Ceará pode mudar muita coisa. Veja só outro estado aqui, Sergipe. Situação, a oposição deve perder um senador. Espírito Santo, esse talvez seja o mais emblemático deles. É possível mesmo que a gente perca um senador aqui por conta do Marcos Duval. Mas a gente tem condições de recuperar. São Paulo, situação incerta. Por quê? Porque São Paulo, eles estão tirando da jogada o Eduardo Bolsonaro. Que seria Eduardo Bolsonaro com derrite. E aqui no Rio Grande do Sul, situação incerta porque não se sabe se vem o Van Hatten, quem que vai vir efetivamente. Nos outros estados, olha só, Distrito Federal, a oposição pode ganhar um senador a mais. E aqui onde está em azulzinho, é onde eles colocaram um senador a mais, etc. Mas quem disse que a gente pode fazer só um senador no Ceará, no Paraná? Quem disse que a gente pode fazer só um senador no Paraná? E existem maneiras da gente fazer. Quem disse que a gente pode fazer só um senador em Mato Grosso do Sul? Nós temos estados onde nós podemos lutar. Olha o Amapá, terra do Alcolumbre. A oposição deve perder um senador. Só que nesses estados onde eles estão dando que a oposição perde senador, eles estão falando isso porque existem chances de entrarem senadores de centro e centro-esquerda. Mas vamos ver aqui um pouco para vocês entenderem. Nas eleições do ano que vem, o Senado renovará 2/3 de seus 81 integrantes. Dependendo dos cenários e dos candidatos, o resultado da oposição varia entre 42 e 44 senadores. Em 7 estados, os cenários pesquisados pela Real Time Big Data projetam aumento de bancada bolsonarista em relação aos representantes atuais. Acre, Alagoas, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Paraná, Roraima, Tocantins podem acabar com um bolsonarista somente. Ou opositor do governo Lula a mais. Vejam que esses estados que eles estão citando aqui, Mato Grosso do Sul, Roraima, etc., aqui eles estão colocando como sendo azul. Olha só. Aí vamos vir aqui para vocês verem o resultado. Em outros 4 estados, a oposição deve perder uma cadeira de acordo com o cenário atual das pesquisas. Amapá, Ceará, Espírito Santo e Sergipe. Há ainda 2 estados em que a situação é incerta por falta de definição sobre quem vai concorrer ao Senado, Rio Grande do Sul e São Paulo. Rio Grande do Sul terminam os mandatos de Paulo Paim e Luiz Carlos Renzi. Há dúvida se a ex-deputada Manuela Dávila, hoje sem partido, aceitará disputar pelo PSOL. Ela recebeu o convite da legenda. Também é incerta a candidatura do governador Eduardo Leite, que pode concorrer à presidência da República. O deputado federal Marcel Van Hatten aparece em segundo lugar. Em São Paulo, chegam ao fim os mandatos de Giordano, que não serve para nada, era suplente do Major Olímpio, e de Mara Gabrilli, outro zero à esquerda do PSD. Uma das vagas parece destinada ao atual secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, e é aqui que eles estão tentando tirar as pessoas. A outra pode ficar com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ou com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, caso ele atenda ao pedido da direção do partido Dispute. Aí vamos voltar aqui para alguns desses estados, para vocês entenderem essa matemática dele. Estado de Goiás. Situação como neutra. Quem que vai estar concorrendo no estado de Goiás? Olha só como está. Aqui já mostra de cara um furo da reportagem. Quem vem no estado de Goiás é Gustavo Gayer. Gustavo Gayer lidera as pesquisas no estado de Goiás. E quem sai? Vanderlan, que não tem nada de oposição, e Cajuru, que não tem nada de oposição. Então, como é que eles podem manter como neutro o estado de Goiás? Só aí já elimina de 10, faltariam 8. Eu nem estou falando dos demais estados.
vocês vejam que a reportagem mostra de fato o que está por ocorrer. O Senado vai ter maioria bolsonarista. E isso está deixando os caras extremamente nervosos. Por que extremamente nervosos? E é aí que entra a grande sacada. A oposição, e principalmente o PL, tem que ter a sensibilidade de saber jogar esse jogo. Eu vou dizer para vocês uma conversa que eu tive ainda em 2018. Isso era por volta de março de 2018. Muita gente falando que o Bolsonaro não conseguiria ganhar a eleição ainda, março de 2018. Eu tive um encontro com o Major Olímpio dentro do meu carro. E o Major Olímpio é quem estava organizando a chapa de São Paulo. E eu falei para o Major Olímpio que era um erro nós não fazermos 2 senadores de direita na ocasião em São Paulo. Assim como era um erro ele apostar somente em 4 deputados federais. E o que é apostar em deputado federal? É colocar esse deputado federal para aparecer na televisão e os outros não. É colocar esse deputado federal com fundo partidário e os outros não. Então, ao próprio partido, ele faz de acordo com uma previsão, eles fazem lá uma tabela e fala quantos votos o fulano teve na última eleição. Tantos votos. Em 4 anos, muita coisa muda. Muita coisa muda em 4 anos. Você não pode fazer uma análise desse jeito. E na ocasião eu falei para o Major Olímpio, nós temos condições de fazer 10 deputados federais e 2 senadores. Ele riu na minha cara. Ele riu na minha cara. E eu estava começando, entre aspas, a minha carreira política, de cientista político, comentarista político. O que aconteceu? Nós fizemos 10 deputados federais em 2018. Só que com um detalhe. Se nós tivéssemos feito o trabalho correto, teríamos feito 14. Depois veio traição de Frota, de Joyce, que são outros 500. E o Senado, nós fizemos um senador, o Major Olímpio. E por que ele não quis apostar numa segunda vaga ao Senado? Porque ele tinha medo de não ser eleito. E naquela ocasião em que eu fiz essa análise, o Major Olímpio nem aparecia na segunda colocação. Ele aparecia como terceiro colocado. E ele apavorado com medo de ser eleito. Aonde está o segredo? Por que naquela ocasião, 2018, olha quanto tempo se passou. São 7 anos. Por que naquela ocasião eu estava falando que a gente tinha condições de fazer isso? Porque você não pode analisar a eleição com o número de hoje. Vamos começar aqui a imaginar o que vai acontecer daqui a 11 meses. Quando forem as campanhas, nós temos que fazer dobradas. O que são dobradas? Flávio Bolsonaro, por exemplo, tem condições de levar mais um no Rio de Janeiro. Carlos Bolsonaro tem condições de levar mais um em Santa Catarina, onde está a confusão lá com Carol de Tone, Espiridião Amin, etc. Mas no Paraná, nós temos condições de fazer 2. No Goiás, nós temos condições de fazer 2. No Mato Grosso, nós temos condições de fazer 1 ou 2. Então, nesses estados, como o Ceará, nós temos que tirar vagas da esquerda. Mais importante até, às vezes, do que nós pensarmos em fazer nossos, é nós não deixarmos eles fazerem os deles. Kleber, mas se eles não fizerem os deles, não estão fazendo o nosso? Não necessariamente. Por que não necessariamente? O centro é Maria vai com as outras. Então, vocês estão vendo. Qual a conta que eu havia feito, meu amigo Sérgio Luiz Spezia, que chegou aqui? Qual a conta que eu havia feito na ocasião, meu amigo Sérgio Luiz? Eu havia feito a conta que nós teríamos condições de fazer de 48 a 52 e buscar as diferenças desses votos no entendimento com candidatos que serão de centro, não tão afetos
a política da direita. E como é que se chega a isso? Fazendo a maioria, nós fazemos a presidência do Senado, e com a presidência do Senado nós ganhamos comissões. Com as comissões, nós ganhamos também a distribuição de emendas. Por isso, o desespero dos caras. Eu estou falando isso daqui porque muita gente não passa isso para vocês. Não é pouca gente, não. Muita gente. Só um minutinho aqui, ó. Eu estou falando isso para vocês porque muita gente não acreditou no que nós falamos em 2022. Assim como o Major Olímpio não acreditou quando eu falei lá atrás. Nós vamos fazer uma formação de 1.000 influenciadores. Eu creio. Eu estou preparando tudo isso. Nós já temos grupos de WhatsApp que já têm bases em todos os estados da região sul e da região sudeste. Próximo passo agora é eu começar a fazer os da região centro-oeste. Depois eu vou fazer a região norte e aí nós vamos fazer da região nordeste. Nós temos que estar unidos nesse exato momento e focados em fazer deputados federais e senadores de direita. O restante, quem vai fazer? Quem vai fazer efetivamente esse restante são os líderes partidários que vão fazer as articulações. Mas eu vou contar isso daqui a pouquinho para vocês. Eu quero dizer para vocês o seguinte: este canal, assim como os dos meus amigos, Fábio Tom, Moisés, Lisboa, hoje tem Código 22 no Lisboa mais tarde, ainda vou fazer mais 2 lives no Crocodilo Reaça e talvez uma no TVD News, faço mais 3 lives curtas hoje. Hoje tem live no meu amigo Lisboa. Nossos amigos não recebem dinheiro público, a gente não recebe dinheiro escuso. E todos nós recebemos propostas desse jeito. Sabe por que a gente consegue fazer isso? Graças ao apoio de vocês e dos nossos patrocinadores. Por isso eu peço a atenção de vocês para esse recado do nosso patrocinador. Porque não é só porque ele nos ajuda e porque ele ajuda você já diretamente, fazendo com que a notícia chegue até você. Mas é porque ele tem capacidade de te ajudar, ajudar a tua saúde. E tem muita gente que não está prestando atenção nesse recado. Por isso, eu peço que vocês prestem muita atenção no que a Lê vai falar. Assim como eu falava em 2022 a respeito do Senado, e muita gente não acreditou, hoje eu falo a respeito do Biogama, muita gente não acredita. Só que lá era questão de política, aqui é questão da sua saúde. Minha amiga Lê, seja bem-vinda, Lê, mais uma vez aqui no canal. Ale, eu vou deixar você com o pessoal, eu vou separar esse assunto que é muito importante para eles entenderem e volto em 5 minutinhos, tá bom? 5 não, 2, tá bom? Tá bom, combinado. Um abraço. Outro, vamos lá então, né, gente, falar um pouquinho mais do Biogama. Claro que eu tenho que começar falando que ele é extremamente completo, então se você quer cuidar da sua saúde, ter mais qualidade de vida,